Boa noite, seguindo a tradição do Senhor Experts, começando exatamente pontualmente às 8h10. Hoje a gente vai falar de diagnósticos e prognósticos aplicados à dor no câncer. Na semana passada, nós conhecemos o nosso paciente. Quem é o paciente com dor no câncer? Hoje nós vamos falar de aspectos diretamente relacionados à doença. A incidência, os diagnósticos e os prognósticos. Os prognósticos estão muito intimamente relacionados a condutas terapêuticas, a comportamento médico, a qual a maneira que você vai abordar esse paciente dali para frente, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico anestesiologista, com área de atuação em dor e cuidado paliativo, tenho a honra de ter sido eleito presidente da Sociedade Brasileira para os Estudos da Dor nos anos 2024, 2025, a próxima gestão, né? Quando a gente fala de dor no câncer, a gente esquece quantos pacientes sofrem, né? Olha, se você pegar estatisticamente, um quarto, um quinto da população vai morrer de câncer. Destes pacientes, 2/3 vão ter muita dor na fase final de doença avançada. E 1/3 dos sobreviventes vão ter dor, relacionadas ou não relacionadas ao tratamento. Então, é uma população enorme. Só que quando você pega estudos, e principalmente estudos de incidência de dor, eles variam muito, né? Porque depende da população que foi estudada, do público que foi estudado, da maneira que foram abordados os pacientes. Então você tem aí uma variabilidade enorme entre as menores incidências e as maiores incidências. Então o que você pode considerar de fato? De fato, você pode considerar que 100% dos pacientes com câncer vão ter dor. E destes 100%, uma proporção importante, 10% no geral, 20%, 30%, não importa, vão precisar de tratamentos mais avançados para o controle da dor deles, né? Agora, quando a doença está mais avançada, a proporção ainda é muito maior. Não são só 10% dos pacientes, principalmente nos últimos dias e semanas de vida, né? Então, nós vivemos aí com uma doença que atinge aí de 20 ao próximo de 20 milhões de casos por ano e 10 milhões de morte, né? Então, são bastante. Se eu pegar, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente tem dados maiores, é 1.700.000 casos novos por ano, 600 mil mortes, né? No nosso Brasil, há uma certa diferença. O Brasil tem quase 500 mil casos de câncer por ano. A gente vai apresentar a estatística daqui a pouco. E o que é mais interessante nessa estatística? A incidência de câncer, ela é muito mais ligada e conectada a tumores de mama, pulmão, colo retal, próstata, estômago e rim. Todos são tumores com alto potencial álgico, devido à sua capacidade de dar metástase. Por exemplo, mama e próstata dá muita metástase óssea, né? Estômago dá muita dor no andar superior do abdômen. Pulmão dá muita dor torácica. Então, você tem vários. Os cânceres mais prevalentes, ou seja, que são os mais comuns de se acontecer na humanidade, eles cursam com muita dor, né? Quando você pega no nosso Brasil aí, esse aqui é o anuário de 2023, a previsão de casos em 2023, são quase 500 mil casos no país. Desses quase 500 mil casos no Brasil, mama, próstata e colo retal são os principais. Então, por isso que às vezes a gente tem bastante dificuldade de controlar a dor dos pacientes, principalmente em doença avançada, porque são tipos de tumores que evoluem normalmente com muita metástase óssea. A metástase óssea, ela cursa com dor. E hoje em dia nós temos ainda no nosso consultório paciente que não existia há 20 anos atrás, que é o sobrevivente de câncer. Por exemplo, você pega pacientes, por exemplo, você vai aqui próximo dos anos 90, quando os tratamentos melhoraram bastante, quando você tinha uma previsão de mortalidade, é que é a mortalidade que realmente aconteceu.
Então, o que tem nessa área, que eu não sou especialista em estatística, mas a gente sabe que tem nessa área são pacientes que eram para ter morrido de câncer e estão aí vivos com a melhora do tratamento. Esses pacientes evoluem muito com dor relacionada à cirurgia, dor pós-quimioterapia. Hoje, o diagnóstico mais comum que eu tenho dentro do meu consultório para dor neuropática é neuralgia pós-quimio, muito mais presente que neuralgia pós-diabética. Quem é esse paciente, né? Quem é o paciente com dor no câncer? O que o câncer faz? O fato da pessoa ter um tumor, a gente aprende isso atuando com esses pacientes. O fato do paciente ter um tumor não quer dizer que ele vai ter dor e não quer dizer que ele vai morrer imediatamente também, né? O tumor ele precisa tomar algumas ações para que o paciente sinta a dor ou até que o paciente morra. Então, ele precisa invadir uma víscera, ele precisa invadir uma estrutura nervosa, ele precisa invadir uma estrutura óssea, ele precisa causar alguma coisa, além do processo inflamatório crônico relacionado ao próprio tumor. Então, o diagnóstico do tipo de dor está muito relacionado à etiologia da dor, se ela é nociceptiva, se ela é neuropática, se ela é mista, com 99% das vezes, né? Então, assim, não diretamente relacionada ao tipo histológico do tumor, por exemplo, a síndrome de dor óssea, por exemplo, metástase óssea, ela é muito parecida, tanto para câncer coloretal, quanto para próstata, quanto para mama. No, perdão, no que tange, são tumores completamente diferentes, histologicamente, de tratamento um do outro, né? Então, e nós temos aí uma necessidade de entender qual a pior dor que atinge esse paciente, porque quase 100% dos pacientes com dor no câncer, eles têm dor mista. E, muito provavelmente, vão ter, inclusive, síndromes miofaciais. Mas o que a gente sabe, que alguns tumores vão cursar com mais dor. Por exemplo, câncer de cabeça e pescoço tem 90% de chance de ter dor. Câncer de mama também 90%, câncer de pulmão 70%. Então, alguns tumores, câncer de próstata 94% de chance de cursar com dor, que necessita de tratamento especializado. E nesse diagnóstico, por exemplo, tanto para qualquer tipo de câncer, podemos dividir a dor em 3 tipos: aguda, crônica e a breakthrough. Breakthrough também conhecido por dor incidental, né? Ou seja, é o paciente que está com a sua dor controlada com medicação, mas apresenta episódios de dor irruptante, né? Excruciante, de curta duração e de forte intensidade. Talvez um dos maiores desafios que a gente tem para tratar esses pacientes, porque é muito difícil, às vezes, você manter a medicação numa faixa terapêutica que impeça o paciente de ter a breakthrough, mas, entretanto, se você abaixa muito a faixa terapêutica, o paciente tem muitas crises. Mas para você manter uma faixa terapêutica mais alta, o paciente às vezes não tolera a medicação. E normalmente o paciente cursa com os 3 tipos de dor, por período de agudização, período de dor crônica e período de breakthrough. Muito relacionada também à metástase óssea microfraturas. Então, nós temos, né, várias e várias causas de dor relacionadas ao paciente. Mas, basicamente, né, nós separamos a dor aguda em causas diretas, ou seja, são relacionadas diretamente ao tumor, uma ruptura de víscera, uma fratura patológica, obstrução, perfuração, e as indiretas, né? Por exemplo, alteração imunológica pode levar, por exemplo, a neuropatia pós-herpética, é muito mais comum. Eventos tromboembólicos são muito mais comuns em pacientes oncológicos e a breakthrough muito relacionada à metástase óssea. No caso das dores crônicas relacionadas ao câncer, a gente não tem critério assim consistente, você não tem um critério, ou seja, uma classificação própria para dor crônica relacionada ao câncer. Você tem critérios aleatórios, né? São dores relacionadas ao tumor, são dores relacionadas ao tratamento, ou tem características nociceptivas ou tem características neuropáticas. Então, a gente utiliza os próprios conceitos já enraigados do tratamento da dor para avaliar esse paciente. Via de regra, nós temos dores relacionadas diretamente ao tumor, que são por efeito de massa, infiltração de víscera, lesão muscular, e dores indiretamente relacionadas ao tumor, né? Por exemplo,
hipercalcemia, osteoporose relacionada à imunossupressão, infecções, ao tratamento, né, cirurgia, quimioterapia, rádio, né, que gera muita dor neuropática, e não relacionadas ao tumor, lembrando que o fato do paciente ter câncer não cura outras dores, então normalmente elas pioram, né? O que é importante a gente saber? Que a maioria dos pacientes eles têm dor relacionadas ao tumor, né? 75%. Mas quando você faz diagnóstico de um tipo de dor, você não exclui o outro, né? Então, assim, considerando que a pior dor do paciente é a dor relacionada ao câncer, diretamente ao tumor. Mas ele ainda pode ter dor pós-operatória, ele pode ter outros tipos de lesão. E 25% da pior dor do paciente é relacionada ao tratamento, ou à cirurgia, ou outras situações não relacionadas diretamente ao tumor. Como eu expliquei para vocês, o diagnóstico da dor, às vezes, ele não acompanha diretamente o diagnóstico histológico. Aqui, esse é um estudo bem legal que eu gosto bem dele, porque ele fala diretamente sobre dor óssea, né? Dor óssea é extremamente difícil de tratar, a gente provavelmente sempre vai precisar do uso de anti-inflamatório, e a prescrição de anti-inflamatório no paciente mais grave, mais debilitado, é sempre uma questão polêmica na medicina, mas igual eu sempre falo, se você sabe tratar a dor óssea sem o uso do anti-inflamatório, me ensina, porque eu não consegui aprender isso até hoje. É bem complexo, né? Então, você tem três tipos de paciente, né? Você tem um paciente, né? No caso, no sexo feminino, 52 anos com câncer de mama, um paciente do sexo masculino, obviamente, com câncer de próstata, e outro paciente do sexo masculino com câncer de pulmão. Os três são doenças completamente diferentes entre si, mas com o mesmo diagnóstico de dor oncológica, dor por metástase óssea. Aqui são imagens do meu serviço. Eu ainda fiz questão de acrescentar um paciente com câncer coloretal, além dos tipos apresentados anteriormente, os três com a mesma patologia, metástase, dor por metástase óssea, que é, sim, é uma das mais difíceis de ser tratadas, porque ela tem todos os componentes que você pode imaginar da dor. Componente de dor aguda, componente inflamatório e componente neuropático. Então, talvez seja mais difícil dor relacionada ao paciente oncológico, seja a dor por infiltração, por metástases ósseas, né? Então, e como o componente inflamatório ele é muito presente, só que é quase impossível. Eu teria muita dificuldade, tenho dificuldade de tratar um paciente sem o uso de anti-inflamatório. Às vezes o paciente que não tem condições mesmo de uso, às vezes fica bem mais difícil, né? Dor por invasão de tecidos moles, né? Como esse aqui também é outro paciente nosso, né? Que teve uma invasão aqui da musculatura paravertebral por causa do miosarcoma, né? Então você tem, além da lesão mecânica do tumor, você tem lesão neural, você tem aumento de citocinas inflamatórias, que é um fator importantíssimo no tratamento desse paciente. Você tem aumento de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 17, fator de necrópsia tumoral, gene relacionado à catecolina, nerve growth factor, né? Então você tem um ambiente inflamatório totalmente voltado para alterações no sistema somatosensorial que vão levar o paciente a maior percepção dolorosa, né? Isso leva também todo esse processo inflamatório ajustado, principalmente a produção de nerve growth factor. Então você tem que 68% dos pacientes têm dor no câncer. 68% dos pacientes com câncer têm dor neuropática, né? Independente de ter lesão óssea, de ter lesão em algum plexo nervoso ou não. Então, é uma proporção muito... assim, considerando o mecanismo de dor neuropática, considerando a necessidade que esses pacientes têm de cuidado, inclusive psicoemocional, a prescrição de adjuvantes, por exemplo, como a própria duloxetina, se torna obrigatória nesses pacientes, que além de ajudar no ambiente psicoemocional, ajuda no controle da dor neuropática, por exemplo, e a própria pregabalina também, que a gente vai falar na próxima semana, né? Então, você tem relacionadas a dor neuropática relacionada ao processo inflamatório,
Mas você tem também relacionado à invasão do sistema somatosensorial, síndromes paraneoplásicas e a neuropatia pós-químio, que tem um mecanismo aí muito relacionado a estresse oxidativo, né, muito parecido com a neuropatia por diabetes mellitus, e acaba que a gente tem uma incidência bem alta desses pacientes, principalmente pacientes com câncer de mama, né, que a gente tratou aí. E hoje o tratamento melhorou bastante, principalmente pelo diagnóstico precoce, mas, entretanto, muitos pacientes sofrem depois por neuropatia pós-química, que é muito semelhante à neuropatia por diabetes, à neuropatia por organofosforados, por exemplo, e outros tipos de neuropatias periféricas, muito relacionada ao estresse oxidativo. Mesmo no que tange que você não tem, pelo menos eu não tive conhecimento ainda, nenhum estudo preventivo que mostre, por exemplo, o uso de antioxidantes durante a quimioterapia e reduzir a incidência de dor, né? Eles são muito relacionados a processo inflamatório e a liberação de citocinas inflamatórias e a estresse oxidativo. Então, você não tem efeito positivo. Pelo menos não apareceu para mim até hoje nenhum estudo que fala, olha, se você der antioxidante para o paciente durante a quimio, você vai reduzir a incidência, e ela é bem alta, né? Em torno de 30% dos pacientes que fazem quimioterapia com alguns tipos de quimioterapia vão ter neuropatia pós-químico até após 180 dias do seu tratamento. Se o paciente já tiver predisposição, por exemplo, for um paciente cronicamente inflamado, for um paciente com diabetes mellitus, por exemplo, isso vai piorar com o passar do tempo, né? Então, você tem aí alguns antiquimioterápicos que são mais prevalentes, como, por exemplo, a oxapratina, o paclitaxel e a cisplatina, eles têm uma incidência bem alta, variando de estudo para estudos de taxa de neuropatia pós-químio, né? Então, a dor oncológica, ela é relacionada ao tumor e não relacionada ao tumor, mas vira e mexe, ela está impactando a vida do paciente de maneira mista. As dores não relacionadas ao tumor, talvez a principal delas seja as dores pós-operatórias, principalmente as amputações de órgãos, de membros, ou as toracotomias, grandes cirurgias relacionadas para tratamento desse tipo de paciente, né? Então, você tem algumas ganham até nome de síndrome, como a síndrome pós-mastectomia, né? Síndrome do membro fantasma, que é um desafio à parte para a gente tratar, né? Então, você tem síndrome do assoalho pélvico, você tem várias e várias patologias relacionadas a processos pós-operatórios de cirurgias de grande porte, né? Todas elas, inclusive, também com componente neuropático, né? Então, se você pegar todas as pacientes que fizeram mastectomia, em torno de 15% delas, né, 12% moderado e 3,7% de severo, vão ter dor que impactam diretamente na vida delas, né? E 50% delas vão ter uma dor leve, pelo menos, né? Mas em torno de 15% vão ter aí dor que vai impactar diretamente na qualidade de vida dela e que necessita de tratamento específico para a dor, né? Outro fator importante que gera bastante desconforto, bastante dor dos pacientes é a radioterapia, principalmente por lesão dérmica, levando a neuropatia por indução de radiação. Em torno de 70% dos pacientes também tem. Infelizmente, a gente não tem aí nenhum estudo, pelo menos nunca chegou para mim, nenhum estudo farmacoterápico, ou seja por via oral, seja tópico, que possa reduzir aí a incidência de neuropatia pós-radioterapia. E das causas indiretas, é que dá mais dor, né? Pelo menos que a gente vê, são os eventos tromboembólicos relacionados a esses pacientes, né? E lembrando, né, a gente nunca pode esquecer na abordagem geral do paciente com dor no câncer que o câncer ele não trata outras dores, né? Então, o paciente que tinha enxaqueca, ele vai continuar tendo enxaqueca, o paciente que tinha dor neuropática, ele vai continuar com a dor neuropática, que tinha lombalgia, normalmente elas pioram ao invés de melhorar. Lembrando que a gente trata pacientes extremamente complexos, né? Então, é impossível. Como você vai lidar com o paciente? Você acha que esse paciente não vai ter dor? Destruição de vísceras, destruição de membros, invasão de estruturas ósseas, estruturas nervosas. E a breakthrough pain, que talvez seja o nosso maior desafio hoje, né? Que é um surto de dor aí
de alta intensidade, de curta duração, muito, mas muito relacionado a metástase óssea, né? Então, para você tratar esse paciente, você tem que primeiro entender, né, no diagnóstico, a etiologia da dor, né, a qualidade da dor, qual tipo de dor esse paciente tem, o diagnóstico preliminar, né, avaliar o paciente, avaliar as condições dele para ver se você não tem causas reversíveis, e a fisiopatologia, se ela é somática, visceral, neuropática, normalmente são os três, né? Tem que ver qual que é a predominante. Mas depois que você fez isso, você tem que estabelecer algum tipo de racional prognóstico para você indicar o melhor tratamento para esse paciente. Por quê? O prognóstico, ele não é adivinhação, você tem métodos científicos, né, que você pode usar para tratar esses pacientes e para ter uma ideia, né, do quanto tempo esses pacientes vão viver. Você ter uma ideia prognóstica ajuda você a tomar decisões mais inteligentes, o paciente a tomar decisões mais inteligentes, e nós também, como profissionais, a indicar procedimentos no momento mais correto possível para aquele paciente. Então, isso aí fornece, né, aos pacientes e mesmo uma melhor compreensão da sua sobrevida, né, ou permite, por exemplo, o paciente fazer escolhas sociais e familiares de maneira mais correta, e a gente não toma as condutas embasadas ou em excesso de esperança. Esperança nunca é ruim, né, gente? Mas em excesso, em algumas condições, ela piora a vida e a percepção do paciente, principalmente nas últimas semanas de vida, né? E toma as escolhas mais saudáveis. Mas normalmente, né, normalmente, o médico, o profissional de saúde, ele erra o prognóstico sempre para cima. Eu não sei, talvez excesso de esperança, ignorância, a gente não é preparado para isso, mas todos os estudos mostram, por exemplo, isso aqui foi feito em 343 médicos, 63% deles foram excessivamente otimistas, né, no diagnóstico, né, ou seja, todos erraram, né. Isso aqui são uma revisão de várias meta-análises, vários estudos relacionados a prognóstico, para ver o quanto que o paciente, tanto que o médico avaliava, e todos o médico errou para mais, né? Porque a gente tem culturalmente uma dificuldade muito grande da notícia ruim, né? Isso não é um privilégio brasileiro, mas a nossa cultura aí judaico-cristã, latina principalmente, tem muito esse perfil, né? É claro que esse estudo, eu acho que no Brasil não daria 98%, mas é um estudo anglo-saxão que fala que 98% dos pacientes gostariam de saber a verdade, né? E eles sempre reclamam. O que que eles mais reclamam do médico, né? Que deveria passar a informação, do profissional de saúde deveria passar a informação para eles. Primeiro que ele estava muito nervoso, ou seja, cara, da notícia ruim não tem nada, não tem graça nenhuma, né? Segundo que eles falou com a família primeiro, deveria ter falado com ele. E terceiro, o uso de eufemismo, né? Então, uma linguagem direta, humanística e clara é sempre o melhor caminho. Tudo bem. Aí você chegou, já fez o diagnóstico, já conheceu o paciente, você precisa estadiar ele, até para você ver como é que você vai abordar isso. Você tem várias ferramentas, né? Uma delas é a ECOG, né? Baseada lá, é um resumo da escala de Karnofsky, né? Onde você dá uma nota de 0 a 4, né? Para o paciente. Onde 0 é o paciente sem evidência da doença, e 4 é o paciente que fica acamado a maior parte do dia, ou totalmente acamado, né? Então, você tem aí, uma escala que ajuda bastante. A gente, aqui no nosso serviço, a gente prescreve todo dia, né? Então, assim, todo dia a gente avalia o paciente, porque muda muito, né? De um dia para o outro pode mudar devido às condições clínicas do paciente. Só que quando ela desce um degrau, né? Por exemplo, vai de 1 para 2 e nunca mais volta para 1, isso não é um bom prognóstico. E a gente tem a escala de Karnofsky, uma escala de performance, né? Que ela vai de 0 a 100. 0 é o paciente morto e 100 é o paciente sem evidência da doença. E ela tem três ambientes, né? Três fases. O paciente capaz de autocuidado, capaz inclusive de trabalhar, né? Sem nenhum autocuidado separado. O paciente intermediário, que ele é incapaz de trabalhar, mas é capaz de autocuidado. E o paciente com doença avançada, que ele é incapaz, inclusive, de autocuidado, né? Então, é muito importante essa avaliação clínica para a gente
colocar no paciente. Por quê? Quando você faz ali o Karnofsky, também tem aí uma escala um pouco melhor, que é o PPS, né? Que é um Karnofsky modificado, né? Mais avançado, mas eu prefiro sempre usar o Karnofsky, que ele é mais prático. Você dá uma nota, né? Se ele está de 10 a 20, de 30 a 50 e de maior que 60. Você dá uma nota para o paciente aqui. E avalia alguns sinais clínicos, né? Se a ingesta oral está reduzida, muito reduzida, normal, se ele tem edema, se ele tem dispneia e se ele tem delírio. Nisso, não é brincar de Deus, muito pelo contrário, tem ciência. Avaliando essa nota, você tem uma previsibilidade do tempo de vida desse paciente. Quanto mais avançada a doença, mais a curar você tem. Então, você tem, se a nota vai de 0 a 2 mais que 90 dias, de 2 a 4, 60 dias, e mais que 4, 12 dias, né? Carlos, mas isso funciona, gente? Funciona demais. Qual que é o problema? Você tem algumas situações que são reversíveis. Isso atrapalha no perfil prognóstico, né? Às vezes, para você indicar um tratamento, você tem que ter um diagnóstico melhor. Por exemplo, um paciente intoxicado por alguma medicação, ele pode ter ingesta oral reduzida, pode ter delírio e pode ter queda funcional. Então, ele está pela doença? Não, às vezes é pela medicação, né? Então, você tem que usar outros subterfúgios, né? Para avaliar anorexia, por exemplo, dar uma previsão de previsibilidade de vida de 60 dias, confusão, disfagia, dispneia, né? E outras informações são importantes. Por exemplo, mas para fazer um prognóstico adequado, você precisa, de alguma forma, excluir as causas reversíveis, né? Mas você tem, por exemplo, para mim a única que não falha, né, que é do diagnóstico, né? Diagnóstico e estadiamento não falha, né? Você tem câncer coloretal estágio 4 de 5 a 6 meses, câncer gástrico estágio 4 com 5 a 6 meses, câncer de pulmão, pequenas células, né? Estágio 3B ou 4. Pode variar de estudo para estudo, mas varia entre 4 e 6 meses. Doença genericamente chamada, uma meta-análise do British Medical Journal avaliou em 2,5 meses. E câncer, por exemplo, câncer de pâncreas, né? Estágio 4, ou seja, com metástase à distância, 7 meses. Se falha na primeira linha, 2 a 3 meses. Isso aqui raramente falha, tá? Se falhou, é porque não foi feito estadiamento correto. Alguns cânceres têm protocolos próprios, né? Por exemplo, câncer de mama, você tem vários critérios clínicos. Se você tiver mais de 2 fatores, a mediana de sobrevida desse paciente é de 6 meses. Glioblastoma, mesma coisa. Você tem aí alguns fatores, né? Se você tiver mais de 2, a mediana também é de 6 meses. Tumores do trato gastrointestinal, idem, né? Se você tiver aí mais de 2 fatores, a mediana é de 6 meses. O que chama atenção aqui, hemoglobina, a albumina e a fosfatase alcalina e LDH, né? Câncer de cabeça e pescoço, a mesma coisa. Se você tem aí critérios próprios, não convém decorar, você tem que sempre checar, avaliar. E outra coisa que tem também, não está nesse estudo, mas todo estudo fala de cabeça e pescoço, é mesmo quando o paciente não tem desses fatores, mas perde a via oral, a mediana, o tempo de vida dele cai bastante. Existem algumas ferramentas que podem nos ajudar, algumas principalmente para profissional de saúde, outras para os pacientes. Mas o que é mais importante na avaliação prognóstica? Primeiro, entender por que a gente está fazendo prognóstico. Nós estamos fazendo prognóstico para ajudar o paciente a tomar decisões importantes para a vida dele, né? E segundo, sair das armadilhas. Quais são as armadilhas? São as causas reversíveis, por exemplo, algum tipo de medicamento que dá efeito adverso, obstrução intestinal, quimioterapia, condições psicossocionais do paciente, condições tratáveis e reversíveis, a condição clínica geral. Então, você tem que excluir, de alguma forma, todas as causas que você pode reverter, porque se você errar nesse pedido, por exemplo, na avaliação prognóstica, você pode errar sua conduta, né? Você pode considerar, por exemplo, que o paciente às vezes está pior do que ele realmente está e não indicar uma terapia implantável, por exemplo. Mas às vezes você fez uma avaliação de prognóstica baseada, por exemplo, em um efeito adverso do medicamento que é reversível, né? Mantendo aqui
a nossa mensagem é que a gente sempre tem que ter equilíbrio nas nossas ações com esses pacientes. Para quem não conhece Alfenas, tá aqui em nossa cidade, apresento também, para quem ainda não conhece, o Simpen. O Simpen é uma instituição voltada única e exclusivamente para o ensino da medicina da dor. E quem se interessa pelo tema de dor oncológica, o Simpen tem aí um curso de formação de mais de 60 horas, fala única e exclusivamente em dor no câncer, ou seja, esses 5 encontros que a gente vai falar aí durante 4 ou 5 horas, daqui no Sem Dor Expert, no curso, no Life Tour, ele tem mais de 60 horas de aula. Esses são meus contatos. Se alguém tiver alguma mensagem, alguma dúvida, quiser uma cópia da aula, tudo bem, é só mandar mensagem que a gente sempre envia. Agradeço aí novamente ao Cristália pelo apoio, né, dado ao Sem Dor Expert. Ele é um projeto que tem nos dado bastante alegria de poder compartilhar aí sobre a medicina da dor e poder falar sobre a medicina da dor de maneira gratuita a todo o país. Semana que vem, a aula é sobre tratamento clínico, ou seja, nós vamos falar de medicações, uso de adjuvantes, uso de analgésicos não opioides. Né? Nós vamos falar aí basicamente do primeiro e do segundo degrau da escada, né? Ou de todos os degraus, se alguém considerar que os adjuvantes entram em todos os degraus. Né? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para ligar o microfone e fique à vontade também para mandar aqui no chat que a gente tenta responder e convido já os aqui presentes que semana que vem nós vamos falar de tratamento clínico, na outra semana de terapias implantáveis, na outra semana de opioides e depois nós vamos falar de procedimentos intervencionistas. Né? A próxima aula ainda é comigo, as próximas 2 aulas são comigo ainda as 2 últimas aulas são do professor Paulo Renato. Sim, professor Paulo. Doutor Carlos, eu vou contar para todo mundo o que a gente combinou antes da aula. Você dá aula e eu elogio. Pronto. Então, esse é o nosso combinado. Então, é sempre bom, cara. Eu trabalho dedicado à dor no câncer, pelo menos metade dos meus dias de atendimento, desde 2009. E toda vez que eu assisto uma aula sua, eu aprendo algum detalhe. Obrigado aí pela aula, Carlos. Mas eu vou te passar, então, 2 questões minhas pessoais que vai me ajudar a sair dessa situação. Eu tenho 2 situações que, para mim, são calça apertada, saia justa. A primeira é educação do paciente. Então, eu acho difícil, eu tento assim, ser o mais eloquente, paciente, escrever, explicar, reexplicar como é que o paciente se medica. Né? A gente tem uma interferência externa, que vem de 2 caminhos, ou seja, outros médicos que intervêm sobre nossa prescrição. Para isso, geralmente, eu combino com o paciente que eu tomo conta da analgesia e não vou dar grandes palpites em outros cenários. E a gente tem a interferência leiga, ou seja, aquele monte de gente que tem boa vontade, aquele monte de gente que ama, que cada um dá uma sugestão, cada um se acha no dever de ajudar, no dever de contribuir, às vezes confunde, o paciente fica muito vulnerável a esse monte de interferências. Como é que se lida com isso, Carlinhos? Como é que você faz para educar os seus pacientes, para ele entender exatamente como é que é o resgate, não ficar se poupando de analgésico para tomar só na última hora, sabe? Para não errar na prescrição, para se organizar, para botar a família junto, botar o cuidador junto. Como é que é o seu processo de educação em dor nos pacientes de câncer? Professor Paulo, isso é muito, muito difícil, né? Bastante difícil até. Lidar, porque gera frustração, né? Você faz o melhor que você pode, às vezes por ações externas e o resultado não chega. Mas eu acho que depois de tanto lidar com paciente oncológico, paciente em fim de vida, apesar que você fala, cara, você trabalha só com isso. Não, 30% do nosso atendimento hoje é dor no câncer. Né? 70% é dor musculoesquelética e não é para ser para menos, né? Que é a mais prevalente.
Mas a gente aprende muito com esses pacientes e uma das coisas que a gente aprende, não só com eles, para a vida também, é a questão de atos, omissões, decisões e consequências, né? O paciente é livre para tomar as decisões dele, mas também é preso às consequências, assim como nós, né, professor Paulo, na nossa vida. Nós somos livres para tomar as decisões e somos presos às consequências de todas as decisões que nós tomamos. A melhor maneira que eu tento nisso é ganhar o paciente pela explicação, pela confiança e pelas possíveis consequências que vai ter dele, por exemplo, não tomar a morfina no horário, né? Eu sou um fã incondicional, por isso que eu gosto de medicação de liberação prolongada, que ainda reduz esses riscos. Por exemplo, eu só uso, por exemplo, prescrição de morfina, eu só uso de Morf-LC. Eu só prescrevo o de morfo comum, a morfina comum, para resgate. Eu não tenho nenhum paciente meu, eu tenho prescrição de Dimorf de horário que não seja LC. Né? Explico para o paciente, olha, é importante você tomar mesmo sem dor, para você não baixar o nível plasmático. Agora, a gente mal controla a vida da gente, né? Tentar controlar o que o outro vai decidir é muito difícil. Acho que o trabalho é mais com a gente mesmo, professor Paulo, de não se frustrar com as decisões que os outros tomam, mesmo que elas são erradas, mas eu tento sempre ganhar pela explicação, né? E fugindo de medicamentos difíceis, né? Então, por isso que eu sou um fã incondicional de medicamentos de fácil posologia, né? Medicamentos de liberação prolongada, de vias alternativas, que, por exemplo, que tem uma durabilidade, via transdérmica, por exemplo, medicamentos de uma tomada ao dia, ou de no máximo 2 tomadas ao dia. Isso aí reduz um pouco essas interferências, né? Mas Uhum. mesmo assim, é difícil. É difícil. Como diz aquele comediante, é difícil. É. E uma outra situação, Carlinhos, a gente vê paciente em fase avançada de doença. Eu vou trazer esse assunto porque hoje eu vi um paciente meu em fase final de vida, já está paraplégico, com uma metástase em D3, que já foi irradiada, pós-radioterapia ele agravou a paraparesia para paraplegia. Pois bem, esse paciente está com caquexia neoplásica, câncer de pâncreas primário, multimetastático para pulmão, etc. Estava com a dor controlada, fiz bloqueio nele, fiz alguns procedimentos, ele ficou bem, tomando bem no cenário oncológico, né? Tomando morfina LC, como você falou. Esse caso é um caso emblemático para mim, porque ele, aquele desespero, né? Um monte de gente querendo ajudar, e foi encaminhado um colega que fez, colou um adesivo de toperma em cima das costas dele, em cima da metástase, e o cara paraplégico, e também fez uma mesoterapia com um anti-inflamatório. Né? Eu perguntei, se foi bom para o senhor? Não senti diferença. O que o senhor acha disso? Como é que você sai dessa pergunta, Carlos? Como é que você sai assim de uma coisa que a gente é frontalmente avesso? Vou citar um outro exemplo, um paciente meu, um câncer de pulmão, também fase final de doença, e fizeram uma vacina do tumor. Né? E essa vacina do tumor foi uma punção do pulmão, que foi internado, etc, etc. Eu tenho horror a essas histórias de oportunistas, sabe? Eu vejo isso como oportunistas. Por outro lado, os pacientes são vulneráveis aos oportunistas. Como é que você lida com a situação? Para mim, é uma causa justa, cara. Ah, eu não sofro com isso mais não, professor. Sabe por quê? Tem uma frase do Vitor Hugo que fala muito bem. Quem protege o lobo, condena a ovelha, né? Tendo embasamento científico, conhecimento, experiência, eu acho que é nosso dever não criticar o colega, ou não o colega de profissão, ou médico, ou outro profissional, mas orientar o paciente sobre a ausência de evidência científica daquilo, sobre os riscos inerentes àquela terapia, sobre os potenciais danos que são causados por má condutas. Hoje mesmo, por coincidência, eu recebi uma paciente aqui que, cara, eu quero descobrir que exame que é esse, porque eu acho tão difícil fazer diagnóstico, às vezes, se a dor do paciente está relacionada àquela hérnia do exame da ressonância, se não está relacionada. Um exame que, vendo o olho do paciente, colam as coisas nas costas dele, dá 3 choquinhos
e fala, ó, você tem uma hérnia enorme aqui, tá muito pior do que a outra, que não fez ressonância. Cara, você com um fisioterapeuta fez, eu quero descobrir exatamente que exame que é esse, porque eu me senti um idiota, porque, gente, é tão difícil fazer um diagnóstico, e depois você vai, coloca 3 ou 4 eletrodos, vendo o paciente, dá umas 3 piscadas na luz lá e faz um diagnóstico de uma hérnia, né? Então, assim, e aquela hérnia está causando a dor, aí você faz a ressonância, não tem hérnia nenhuma, como é que você fica na situação? Mas eu acho o seguinte, se o profissional de saúde, quem atua com saúde, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, todos, tem a capacidade de inventar um tratamento da cabeça dele, tem a capacidade de prescrever algo que não tem evidência científica nenhuma. Se ele tem capacidade de fazer isso, ele tem que estar apto também para ser confrontado com a prática dele. Porque isso não é uma coisa que ele está fazendo com ele, está fazendo com outra pessoa, e muitas vezes outra pessoa em forte sofrimento físico, psicológico e emocional. Então, não é justo que a gente omita a nosso parecer científico, não pessoal. Meu Científico. medo, Carlinhos, é assim, vendo esse paciente vulnerável desse tanto, eu ainda agravar com um nocebo, com uma notícia, com uma informação assim, muito contundente. Eu tento ser muito parcimonioso nas palavras, sabe? Dizer assim, não, eu não faria, eu não conheço esse método, sabe? Realmente eu não tenho como opinar, mas eu não vejo ninguém do meu meio fazendo. Ou seja, eu dou uma volta para não fazer o que será pior para ele, que é desconstruir, sabe? Assim, de uma forma até cruel, entendeu? Queria que você me dissesse como é que você lida com ele, como é que você dá essa notícia, assim? Eu entendi tudo, entendi o mérito, que eu 100% concordo. Mas como é que você usa as palavras, né? Como é que você fala? Você fala mais para a família? Você fala mais para o paciente? Sabe? Como é que você lida com a crueldade da palavra, com a dificuldade do momento, com a sua indignação em relação a terapias milagrosas, sabe? De que o cara morrendo, cara, não, o cannabis, que cannabis também resolve o tumor, sabe? Ou seja, cara, isso é todo dia, cara. Não sei se você tem essa vivência. Comigo é todo dia. Ah, professor Paulo, acho que a gente segue mais ou menos o mesmo caminho. Eu só falo menos, né? Talvez isso. Fala, olha, não faz parte da minha prática, desconheço o tratamento, inclusive para poder comentar a respeito, mas nunca vi nenhum artigo, nem na minha prática, nem nada. Então, eu não recomendo o uso. Agora, se o senhor quiser usar, tudo bem. Aí é por conta e risco. E já tive situações ruins que eu sabia que o tratamento era danoso para o paciente, que ficou numa situação, ou trata comigo ou trata com outro, entendeu? Uhum, Eu falei, então trata com outro, porque eu não vou seguir esse uhum. caminho. Evidentemente, uma semana depois estava de volta, a gente sabe como que essas coisas acontecem, né? Mas realmente não existe meio fácil, né? Não existe meio fácil. Equilibrar entre não tirar desnecessariamente a esperança do paciente, mas ao mesmo tempo cumprir nossa missão de proteger, e proteger o paciente muitas vezes é igual proteger um filho, igual proteger qualquer pessoa que você ama e gosta. Concordo, é É tênue, né, falar cara? coisas que ele não quer ouvir, que É, vão desagradar. é, Achar o ponto. Mas eu acho que achar o ponto. para quem sabe ler, né, um pinga-letra, a partir do momento que você tem uma atuação séria a respeito disso, fala, olha, isso não faz parte da minha clínica, eu não pactuo, é uma decisão sua usar ou não, acho que você já disse tudo que precisava sem ser... eu acho até difícil você falar sem ser... Quem que é antiético? É quem fala ou quem faz, né? Uhum, É uhum. totalmente fora de senso, né? Algumas coisas. Aí você fica na dúvida, né? Alguns colegas que a gente conhece, existe um médico profissional com excesso de esperança e pouco conhecimento. O cara, ele tem boa fé no que ele faz. Ele não tem conhecimento para fazer. Agora, existe gente com má fé, né? Que cobra muito alto por alguns tratamentos fora.
é muito difícil, lidar com isso é muito difícil. Mas voltamos ao nosso Vitor Hugo, né? Está lá 400, 500 anos que ele disse isso e a verdade continua. Quem poupa o lobo condena a ovelha, né? Então, pactuar nunca. Pactuar É um jogo de palavras, é uma sensibilidade que eu acho que a gente tem que ter. Eu e acho que sempre a informação que a perto gente tem também, que professor. dar é aquela que vai ser favorável ao paciente, aquilo que vai ajudar o paciente. Então, se a gente souber de uma coisa que pode ser muito prejudicial a ele, acho que a gente pode ser bem enfático. Por outro lado, se é uma coisa que você só não acredita, não vai resolver, não vai ajudar, você tem essa convicção, mas ele está predisposto, ele depositou uma esperança, alguma coisa assim, eu também não sou tão enfático. Eu falo, como você falou, olha, eu não conheço o resultado, esse método não está descrito para esse tipo de doença do senhor, mas se o senhor se sentir à vontade, se o senhor sentir que isso está sendo bom para o senhor, vai. E eu tenho um caso de uma colega nossa médica, está aqui também, é só para ilustrar a situação, fase muito avançada de doença, pulmão, já com a dose alta de opioide, minha paciente, dor razoavelmente bem controlada. Aí ela me falou assim, Paulo, você não vai brigar comigo, não? Eu falei, de jeito nenhum. Olha só, eu vou fazer uma pagelança. Eu falei, do que se trata exatamente? Eu vou pegar um avião, vou até o Mato Grosso, vou pegar um barco, vou subir o rio, não sei o quê, vou para uma tribo indígena. Tá bom, leva seus remédios. Falei assim para ela. E vai, se isso te dá conforto, vai, me conta quando voltar. Tá bom, ela voltou uma semana depois, me contou como é que foi, ficou numa oca grande, umas mesas, lençol branco, tinha umas plantas embaixo e tal. E ela falou, Paulo, eu voltei sem tomar nenhum opioide. Nenhum. Nada. Nada. Vai tomando metadona, resgatando com morfina. Na época a gente não tinha fentanil para resgatar, resgatando com morfina. Eu falei, nossa, cara, beleza. Me conta aí quando progredir. 3 dias depois ela falou que tinha voltado a medicação anterior. E aí, a gente analisando essa situação, eu tenho a minha análise da situação. O poder do efeito placebo, o poder do acreditar, o poder do querer acreditar, permitiu que essa médica, que não é uma pessoa ignorante, ficasse alguns dias sem metadona e sem morfina. Você interpreta diferente isso, Carlinhos? Como é que você pensa numa situação como essa? Eu acho que o poder do pensamento, da fé, sabe, essa muleta que a gente tem na espiritualidade, sabe, no intangível, no sagrado, né? Tem um poder de força muito grande. Como é que você vê isso, Carlinhos? Claramente, o paciente que ele tem uma espiritualidade maior e manifesta isso de maneira sincera, ele enfrenta melhor a doença, né? Ele passa pela jornada com mais suavidade, né? Eu não acredito, não é que eu não acredito, não é o que a ciência nos mostra, que você vai ter mudanças substanciais no resultado final. O Ele vai prognóstico não muda, né? Não, mas a jornada se torna mais amena. Uhum. Porque o cérebro comanda tudo, né? E dor, inclusive, é o que a gente interpreta, né? Ou, inclusive, não, talvez principalmente o que a gente interpreta. Então, a maneira que o paciente enfrenta a vida, a maneira que ele vê, a maneira que ela foi lá fazer a pagelança dela, não tem mal nenhum, né? Foi. Isso É. ajudou a melhorar, mas é o poder que a gente tem de se automodular e de se autocontrolar, né? A nível. O que é o nosso cérebro, né? Sim, sim. Mas Se o a fim gente da história não conseguisse muda. sustentar esse estímulo, Talvez né? consiga. Mas acho que Se a gente conseguisse sustentar isso, mas o fim da foi história, perene, né? o fim da história é sempre o mesmo. E a humanidade, ela, cara, com razão, né? Vamos falar que é sem razão. Ela trava uma luta irracional contra a morte, né? Uhum. Então, tudo a gente faz na expectativa de viver mais algum tempo, né? E, É. e no fim não é isso que vai acontecer. Então, assim, é bem complexo tirar isso das pessoas, não é na nossa função. Ainda mais a gente que entra normalmente aos 45 segundos tempo. Eu falo isso para meus residentes. Deixa eu te contar uma coisa. Esse jogo, eles estão jogando a 90 minutos.
deu 91, deu 5, deu a prorrogação, ou seja, deu os descontos da prorrogação, e eles te põem em campo e quer que você resolva tudo. Não, não é assim que você vai funcionar. Entendeu? Se você não atrapalhar, não ajuda quem muito não atrapalha. Né? Então, aceitar a maneira que as pessoas querem viver a vida dela, e principalmente viver a fase final de vida, é uma sabedoria muito grande para o profissional de saúde. Né? A gente não tem que carregar isso para nós não somos juízes. Nós temos compromisso com o paciente. Igual, eu falaria a mesma coisa. Olha, eu quero ir lá para fazer... Vai, mas leva o remédio. Entendeu? Toma teu remédio. Não pode tomar o remédio, não. E assim, e tudo bem. E tudo bem. Isso aí não vai fazer mal. Agora, você tem pessoas que recomendam suspensão de quimioterápico, suspensão de tratamento, que isso vai te curar. Quer te vender uma garrafada ali com 3 E quilos de... a dieta sem carboidrato, porque Não. o tumor come açúcar, aí tem que cortar o açúcar, porque aí o tumor vai morrer de fome. Já Não, ouviu isso, né, cara? Porque eu já ouvi isso já 100 viu vezes. várias coisas. Nossa. Eu tive um padre, foi meu paciente, que falou uma coisa muito interessante, eu gravei, né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu gravei que esse padre falou, cara, o povo arruma uma fé de última hora, o povo tinha que saber o seguinte, rezar na hora da morte não adianta, você tem que começar a rezar bem antes. Se você deixar para rezar no fim dali, não vai ter efeito, porque o débito é muito grande, então você tem que começar a rezar antes. Então, o padre pensou, eu rezei minha vida inteira, adiantou? Não, adiantou não, estou aqui do mesmo jeito. Então, ele falou assim, rezar na hora da morte não adianta, você tem que começar a rezar muito antes para você ter, eu acho que... Eu não tenho essa resposta, professor Paulo, porque para mim, e olha, que eu já passei dos 5, 10 mil pacientes, eu nem sei quantos pacientes oncológicos eu já tratei na minha vida. Já escrevemos um livro sobre isso, né, professor? Já damos aula, já fizemos. Faz parte da minha vida há bom 10 anos aí que a gente atua diretamente relacionado a isso. Me É assusta. um tema que a gente não esgota, cara, porque eu gosto de dizer que o paciente oncológico, assim, para a nossa plateia, que é bastante heterogênea, eu não sei se tem algum paciente que a gente ajude mais do que um paciente de câncer com a clínica de dor. Fica aqui o meu pensamento. A minha vivência é que a gente ajuda tanto o paciente oncológico, que eu não tenho certeza se existe alguma outra doença de dor crônica, alguma outra família de dor crônica, digamos assim, que a gente ajude tanto a melhorar a qualidade de vida quanto nos pacientes oncológicos. O professor agora está completando, para a gente encerrar. Eu tenho muito medo de quem tem muita certeza, sabe? Ixi! Porque, Opa! Ah, meu Deus! Meu mestre dizia assim, cara, o cara que não tem complicação, que não tem dúvida, ele tem duas chances, ou ele não faz ou ele mente. não, Só tem esses dois tipos, né? porque eu tenho muito medo de quem não tem muita certeza, porque, sei lá, depois de mais de 5 mil, 6 mil pacientes, cada um é uma história diferente. A única certeza que eu tenho é que a gente tem que obedecer a ciência, seguir a ciência. Ela é anacrônica, às vezes ela é dura, às vezes ela não dá a resposta que a gente quer ouvir, mas é o único caminho que a gente tem, né? O frasista aqui da nossa dupla de dois, né? Nós somos uma dupla, eu e o Carlos Marcelo hoje, né? Onde um está, o outro vai atrás, né? Verdade. Você que é o frasista da dupla, né, cara? Mas eu vou falar uma frase que eu acho que é muito importante, né? Dentro desse cenário da dor. Uma das frases é que você me ensinou, que o importante não é tempo de vida, né? É vida no tempo que ainda tem. É um conceito bem bacana do cuidados paliativos, né? Acho que isso é uma ideia muito boa para quem trata câncer. E o que eu vou dizer para vocês é o que eu acredito. A coisa mais importante é o compromisso com o paciente, compromisso com o resultado, compromisso com o desfecho. Se você tem compromisso com isso, é a minha bandeira, é o meu legado, é o que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, eu falando isso. O importante é você ter compromisso com o desfecho, compromisso com o resultado, porque aí tudo é bom. Né? Tudo que for possível vai ser bom se você tiver esse compromisso. Então, você vai ter a flexibilidade necessária, a atenção necessária voltada para o paciente, a solicitação da exigência da equipe,
Eu gosto muito do jeito que o Bernardinho, do vôlei, né, que hoje ele é um grande palestrante, eu acompanho assim, as frases dele. Ele diz que a cobrança ela é muito importante, cobrar das pessoas. Porque quando você para de cobrar, você já não espera nada dela mesmo. Então, cobre-se de si, né? Cobre-se de si, cobre da sua equipe, esse compromisso com o resultado, monitorar o paciente no resultado em relação ao seu desfecho. Isso aí, professor. Vamos então encerrar mais um dia do Sem Dor. Vamos então encerrar mais um dia do Sem Dor Experts. Semana que vem falaremos de remédio, né? Como que a gente prescreve medicamentos, né? A hora de dar remédio. Nós já entendemos o paciente, já entendemos um pouco da doença. Então, semana que vem é a hora de tratar. Eu sempre que falo também, professor Paulo Renato, dentro do pragmatismo natural que a gente carrega na alma, que não adianta ser um profissional de saúde fofo, um médico fofo, um fisioterapeuta fofo, um enfermeiro fofo, um terapeuta ocupacional fofo, tratar bem, sorrir, fazer tudo que você precisa se você não sabe prescrever bem, né? Se você não sabe fazer diagnóstico, tudo. Fala, um tumor invadindo uma víscera, um tumor invadindo uma estrutura óssea, um tumor invadindo... Ele não é muito aberto ao diálogo, ele vai doer, independente do quão charmoso e fofo você for. Então, semana que vem, a parte de medicamentos, exceto opioides. Então, semana que vem, nós vamos tratar, começar o tratamento dos nossos pacientes. Eu tenho mais 2 aulas nessa série. A aula da semana que vem, da outra semana, sobre terapias implantáveis. E depois o professor Paulo Renato vai falar de opioides no dia 18 de setembro. E no dia 25 de setembro, ele vai falar de terapias intervencionistas da dor, no tratamento da dor no câncer. Desejo. Vem cá, minha filha, pode vir. Já terminamos. E é por isso que a gente existe. Olha lá quem está lá falando, né? Uma excelente noite a todos. O Marcos Pontes está aí. Alguém do Cristália quer desejar uma boa noite para quem nos acompanhou até o último minuto hoje? Já terminou. Então, acho que hoje não tem ninguém ao vivo aí. Uma excelente noite para todos. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite.